Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de exposição de O Evangelho segundo a luz da doutrina espírita. Nesta noite nós iremos receber o nosso irmão Giovanni Kobinski e para que nós possamos nos harmonizar, ele nos trouxe uma mensagem contida na Revista Espírita de fevereiro do ano de 1862. E a mensagem traz como título a caridade. Eu sou a caridade, sim, a verdadeira caridade. Em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou o meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva e orgulhosa. Venho vos premunir contra os defeitos que aos olhos de Deus diminuem o mérito e o brilho de suas boas ações. Sede dóceis às lições que o Espírito de verdade vos dá por minha voz. Segui-me, meus fiéis, eu sou a caridade. Segui-me, conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Eu sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas. Penso as chagas infectadas, curo todas as doenças, dou roupas, pão e um abrigo aos que não os têm. Subo às mais miseráveis águas furtadas, às mais humildes mansardas, bato à porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá, sobre a máscara da felicidade, as mais amargas e acerbas dores. Ó, quão grande é a minha tarefa! Não poderei cumpri-la se não vierdes em meu auxílio. Vinde a mim, eu sou a caridade. Não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que necessitam de mim: tenho os meus pobres, procurai alhures. Ó, falsa caridade, quantos males provocas? Amigos, nós nos devemos a todos. Crede-me, não recuseis vossa assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse, para não exigir nenhum reconhecimento de parte dos que tiverdes socorrido. A paz do coração e da consciência é a doce recompensa de minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Ninguém conhece na terra o número e a natureza dos meus benefícios. Só a falsa caridade fere e humilha aqueles a quem alivia. Acautelai-vos contra este funesto desvio. As ações deste gênero não têm nenhum mérito perante Deus e atrai sobre vós a sua cólera. Só Ele deve saber e conhecer os generosos impulsos de vossos corações, quando vos tornais os dispensadores de seus benefícios. Guardai-vos, pois, amigos, de dar publicidade à prática da assistência mútua. Não mais lhe deis o nome de esmola. Crede em mim, eu sou a caridade. Tenho tantos infortúnios a aliviar que muitas vezes fico com o colo e as mãos vazios. Venho dizer-vos que espero em vós. O Espiritismo tem por divisa o amor e caridade, e todos os verdadeiros espíritas quererão, no futuro, conformar-se a esse sublime preceito pregado pelo Cristo há 18 séculos. Segui-me, pois, irmãos, eu vos conduzirei ao reino de Deus, nosso Pai. Eu sou a caridade. Adolfo, bispo de Argel. Então é nesse clima de paz e de harmonia que eu convido a todos a fecharem seus olhos para juntos realizarmos a prece inicial. Então, neste momento, nós gostaríamos de agradecer a Deus, aos bons amigos que aqui se encontram, pela oportunidade do aprendizado, por mais essa noite em que nós iremos conhecer um pouco mais acerca dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Que os bons espíritos possam orientar, direcionar o nosso irmão, que será o expositor da noite, para que ele consiga, através de sua palavra, através do seu conhecimento, passar um pouco mais para nós acerca da doutrina espírita,
Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Nessa noite de hoje, nós estaremos ainda conversando acerca do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nesse capítulo, Allan Kardec ele vai estar abordando vários temas evangélicos acerca da caridade e várias faces dessa caridade, assim como nós pudemos ouvir nessa leitura que o Franklin nos trouxe logo no início dessa nossa conversa. Nós vamos ver que a caridade ela tem várias faces, várias formas de ser. E hoje em especial nós vamos estar conversando acerca do item 7 e 8, que foi intitulado por Allan Kardec como convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Já no início desse subtítulo, Allan Kardec ele vai nos trazer uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Então vamos fazer a leitura para que nós possamos então estar conversando mais acerca dessa face a qual ele nos convida à compreensão da caridade. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditoso por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na reencarnação dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: feliz do que comer do pão do reino dos céus. Então, assim, para que a gente possa contextualizar, Jesus ele havia sido convidado a um festim, a uma ceia. E então, quando se fazia presente naquela ocasião, ele nos traz esse convite à reflexão acerca da caridade. Mas em seguida, Allan Kardec ele vai comentar na leitura, no item 8, o seguinte: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. O que Jesus quis dizer com isto? Essas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscamos o Espírito. Então, o que Jesus quis dizer? Quando a gente fizer uma festa, quando a gente vai fazer uma festa de aniversário, que a gente não convide os nossos parentes, o nosso tio, os nossos primos. Então, se a gente levar ao pé da letra aquilo que Jesus disse, nós vamos cometer um absurdo. Não foi isso que ele quis dizer quando ele nos pede para convidar os pobres, os estropiados da rua. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditoso por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para o vosso festim os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festim, deveis entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então, nesse pequeno trecho, Allan Kardec ele nos convida a refletir que
quando Jesus ele fala, quando ele traz essa mensagem acerca da caridade, de dar sem esperar retribuição, ele estava sentado à ceia. Certamente uma pessoa havia o convidado. E quais eram as intenções? Nós sabemos que Jesus ele enxergava a alma das pessoas. Ele conseguia ver muito mais do que aquilo que nós, simples humanos aqui na terra, conseguimos enxergar. Então Jesus ele se faz desse momento para trazer uma mensagem. E para que as pessoas daquela época que o cercavam pudessem compreender a mensagem trazida por ele, ele utilizava dessa imagem forte. Ele falava àqueles que sentavam com ele à mesa de que quando derdes um festim, e hoje nós podemos compreender que muitas vezes é comum dentro da nossa sociedade que a gente faça aquela festa, faça aquele jantar, aquela ceia abundante e que a gente convide pessoas que nos são caras para aquela festa. Mas era muito comum que na época do Cristo, aquelas ceias, aquele festim, que ele fosse dado e que as pessoas elas convidassem apenas aquelas pessoas, aqueles vizinhos ricos ou aqueles parentes que teriam condições de a seu turno nos convidar novamente para a ceia, que pudessem nos retribuir aquilo que nós estávamos ofertando à mesa. Então Jesus ele utiliza dessa imagem forte e ele nos traz a mensagem de que quando você for praticar um ato de caridade, de ofertar a alguém daquilo que você tem em abundância, que você faça àquele que não tem condições de retribuir o que você está fazendo. Então ele traz essa imagem, ele pinta esse quadro tão forte de que quando você for fazer um festim, quando você for dar um jantar em sua casa, que você convide os pobres, os estropiados, aqueles mendigos da rua que nada tem para te oferecer. Aí sim você vai estar cometendo um ato de caridade verdadeira. Então é isso que Jesus nos convida. Ele não quer nos dizer que quando nós façamos uma festa, que nós não convidemos os nossos primos, os nossos parentes, as pessoas que nós gostamos. Não, não é isso. Ele está querendo dizer que quando nós praticarmos um ato de doação daquilo que nós temos em abundância, que nós façamos com o nosso coração cheio de amor, de gratidão, que nós observemos aquele que necessita, um irmão, e não uma simples pessoa que está jogada ao léu, que está à rua, que nós possamos olhar nele e enxergarmos nele um irmão que necessita. Então é essa a caridade a qual Allan Kardec nos convida a refletir. Quando nós observamos esse texto, quando nós observamos essa passagem do Cristo, que nós possamos extrair dessa imagem forte que o Cristo nos convida, aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução moral, para que nós possamos crescer em espírito e em pensamento. Eu também trouxe aqui um outro texto que está na tradução de Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento. Essa passagem nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. É importante que nós contextualizemos esse texto, que quando Jesus ele traz essa mensagem, ele estava falando do último julgamento, o que hoje nós compreendemos e durante muitos anos nós vimos como juízo final, como fim do mundo, fim dos tempos. Então Jesus ele estava ali com seus amigos abordando essa temática do fim dos tempos, o último julgamento. E ele nos diz o seguinte, do item 31 ao item 40. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a formação do mundo, pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Estava na prisão
e viestes a mim. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém. Vos digo que, na medida em que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. E então, nesse texto, trazido pelo próprio Cristo, nós vamos compreender quem são os pobres, quem são os mendigos, quem são os extropiados. Jesus, ele nos diz que toda vez que nós praticamos a caridade, que nós auxiliamos aquele irmão que necessita, ele não pede apenas para que nós pratiquemos a caridade, que nós dê a esse irmão aquilo que ele está necessitando, mas que nós possamos enxergar nesse mendigo da rua, nesse irmão que está passando por uma necessidade, a ele mesmo, o próprio Cristo. E então, muitas vezes, nós buscamos a Jesus nos templos religiosos, nós frequentamos uma religião, damos daquele dinheiro do nosso bolso, daquela porcentagem daquilo que adquirimos durante o nosso trabalho e acreditamos aí estar buscando o Cristo, estar fazendo a nossa parte. Mas o Cristo nos convida a olhar para aqueles irmãos que necessitam. Ele nos convida a olhar para aquele irmão que vem em direção ao nosso carro quando paramos no semáforo, com a mão estendida, e que muitas vezes nós erguemos o vidro para que ele não nos incomode. Jesus nos convida para olhar para aquele irmão que está deitado a um banco de praça, que se encontra na calçada coberto por papelões, aquele irmão enfermo que não tem condições de comprar o seu remédio, aquela casa humilde onde falta o pão. E ali o Cristo nos convida a buscá-lo. Ele nos diz: toda vez que estenderdes a mão a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Jesus não nos convida apenas a dar a esmola. Jesus não nos convida apenas a ofertar o pão, a praticar a caridade. Mas Ele nos convida a enxergar em todos aqueles que necessitam a Ele mesmo, o próprio Cristo. Então que nós possamos refletir, meus irmãos, acerca do que é a verdadeira caridade, do que é a caridade a qual Jesus veio falar aqui na terra. Não era essa caridade que nós fazemos e fazemos a selfie, a qual nós humilhamos aquele irmão necessitado, a qual nós estamos ofertando em troca de alguns aplausos na internet. Não é aquela caridade com ostentação que nós nos servimos das dificuldades do outro para adquirir alguns aplausos perante a nossa sociedade. A caridade a qual Jesus nos convida à ceia é a caridade de fazer o bem àquele que não tem condições de retribuir. Assim também como nós observamos um pai, quando tudo faz para ofertar ao seu filho condições melhores do que aquelas que ele mesmo trouxe na sua infância, na sua juventude. E então, mais tarde, quando nós vemos que aquele filho segue o seu rumo e dá as costas ao pai, muitas vezes nós vamos observar com os olhos de quem diz: nossa, mas o pai tudo fez e aquele filho ingrato nada retribuiu ao pai. E quantos são os pais hoje que se preocupam em dar uma boa educação, dar uma boa estrutura ao seu filho, esperando que mais tarde lá, na frente, o filho possa retribuir aquilo que ele fez. É muito comum que nós olhemos. Mas também são muitos os pais que fazem pelos filhos tudo aquilo que são capazes e muito mais ainda do que as suas próprias forças, sem se preocupar se amanhã o filho terá condição de retribuir. Então que nós possamos olhar
a esse tipo de caridade espontânea, quando a gente faz pelo outro, quando a gente doa daquilo que nós temos ao nosso próximo, sem intenção de ser retribuído um dia. Que nós façamos apenas pelo prazer de saber que estamos sendo úteis ao nosso irmão. Dentro do nosso ambiente de trabalho, quantas vezes nós nos deparamos com colegas de profissão que necessitam de um apoio, que necessitam aprender um pouco daquilo que nós já sabemos. E muitas vezes nós fazemos a troco de barganhas. Eu te ensino, mas se você me cobrir, porque hoje eu volto mais tarde do meu almoço, então nós fazemos essa barganha em troca daquilo que nós temos de nós para oferecer para o outro. É muito comum dentro do nosso ambiente doméstico, lá desde a nossa infância, e muito mais comum ainda hoje na nossa sociedade, que vive atropelada pela impaciência, pela falta de tempo, nós vermos um pai barganhar com o seu filho. Não, primeiro você faz a sua tarefa doméstica, primeiro você lava a louça, depois o pai te dá o celular que você precisa, que você quer. Primeiro você faz o seu trabalho, você cumpre com as suas obrigações, depois o pai te oferece aquele brinquedo que você tanto quer. Então, aos poucos, nós vamos ensinando os nossos filhos a barganha, a troca. E assim, mais tarde, nós vamos ver ele refletindo na sociedade. Esse conceito de que ele precisa receber algo em troca para que ele possa ofertar aquilo que ele tem. E este é um grande erro da nossa sociedade. Nós temos que educar os nossos filhos, sim, mas para que ele faça o seu dever, que ele cumpra o seu dever, porque é um dever dele, não porque ele vai ter algo depois, porque ele vai receber algo que ele quer. Então que nós possamos refletir aonde começa esse erro aqui na nossa sociedade. Será que nós não estamos cometendo esse erro com os nossos filhos? Nós não estamos ensinando a troca, em vez de estar ensinando que os nossos filhos devam se tornar cidadãos de bem, cumprindo com as suas obrigações antes de qualquer coisa, e não porque receberão algo em troca daquilo que fizerem. Então é esse convite que o Cristo nos faz. Toda vez que nós façamos o bem a alguém, que seja despretensioso, que seja um bem real, que seja uma caridade verdadeira que brote do nosso coração, e que toda vez que nós nos depararmos com um irmão em necessidade, que nós possamos olhar nele e buscar a face do Cristo. É ali que ele deseja ser encontrado. É ali que ele nos diz que ele está. Talvez nós não nos encontramos nos templos luxuosos, suntuosos das igrejas, nos templos de fé. Talvez, meu irmão, nós precisamos buscar o Cristo aonde ele verdadeiramente está, que é na face daquele irmão que necessita. Quando nós damos ao outro sem interesse de retribuição, nós estaremos dando de nós ao próprio Jesus Cristo, ao próprio Cristo de Deus. Que nós possamos levar essas reflexões para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E se você gostou desse vídeo, que você possa dar um like, que você possa compartilhar esse vídeo, curtir a nossa página, para que nós possamos juntos trabalhar na divulgação da doutrina espírita. Obrigado pela atenção e uma boa noite a todos. Então nós gostaríamos de agradecer ao expositor da noite pelas palavras, pela mensagem trazidas a todos nós, que nós possamos reflexionar acerca do que foi ventilado nesta noite e buscarmos nos melhorarmos. Então, neste momento, para a gente poder encerrar, eu convido a todos para que juntos nós possamos realizar a prece final. Mestre amado, amigos espirituais, nós gostaríamos de agradecer por mais essa oportunidade que Deus nos proporcionou de conhecermos um pouco mais sobre as mensagens trazidas por Jesus. Que nós possamos e consigamos incuti-las em nós, no nosso dia a dia, no nosso campo de trabalho, entre os nossos familiares, vizinhos e amigos. Que Deus possa nos abençoar e nos inundar com a sua infinita paz e misericórdias.
Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.